Amém. Amados, abram suas Bíblias, ainda em pé, abram suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 37. Salmo de Davi. Vamos meditar, amados, em algumas passagens desse salmo. O salmo é um tanto que extenso. Nós iremos ler os 2 primeiros versículos, mas iremos meditar na mensagem transmitida neste salmo, e durante o sermão nós iremos olhar com mais precisão alguns versículos. Todos encontraram? Salmo 37, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mais uma vez, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Nosso Pai, nós nos voltamos mais uma vez para o Senhor em oração, e agora, Senhor, para te pedir para que o Senhor torne claro, ó Deus, torne clara a Tua palavra às nossas mentes, aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajudes, ó Pai, a que possamos compreendê-la e guardá-la, Senhor amado, para praticá-la. Senhor, Tu sabes, Pai, das nossas limitações, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que humanamente falando somos incapazes, Senhor, de compreender o assim diz o Senhor, de compreender Tua lei, Teus estatutos, Pai, Teu mandamento. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor amado. Sim, e somente por Ele, Pai, poderemos entender, Senhor. Ó Deus, pois Tua palavra é espiritual, Senhor, e as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito, Senhor, ilumine nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que, entendendo, Pai, possamos sair daqui desejando colocá-lo em prática, em nome de Jesus, Pai. Não permita, Pai, que nenhum empecilho, nenhum obstáculo, ó Deus, atrapalhe, Senhor amado, o bom entendimento da Tua palavra nesta manhã por parte do Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Dá discernimento a cada um dos Teus filhos, Senhor, e que à medida que eu vá falando, Pai, eles possam conferir a Tua palavra com o que eu estou falando e reter apenas o que é bom, Senhor. Por mim eu te peço, Pai, que eu não vá falando de mim mesmo, Senhor, mas que eu fale a Tua palavra, apenas a Tua palavra, Senhor. Me ajude, Senhor amado, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me conceda a graça para que eu seja nesta manhã um bom despeseiro. Ó Deus, fiel ministro da Tua palavra, Senhor. Me ajude a que eu a maneje bem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não permita que eu peque, Senhor, falando o que não está escrito, Senhor. Não permita que eu peque, ó Pai amado, ó Deus, sendo, Senhor, difícil, Senhor amado, ó Deus, não fazendo-me entender, Senhor. Não permita, Pai amado, que saiamos daqui, Pai, sem que, pela Tua palavra, sejamos exortados, edificados e consolados. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Com a sua Bíblia aberta, Salmo 37, Salmo de Davi. Irmãos, se não todos que estão aqui nesta manhã, certamente a maioria de nós já nos permitimos, ou talvez possamos falar isso, né, no presente contínuo, temos nos permitido ainda nos indignar com a injustiça que nós vemos em nosso meio, que parece fazer parte, não é, da nossa sociedade. Parece não, podemos terminantemente afirmar que faz parte da nossa sociedade.
quiçá, talvez, alguns de nós aqui, se não a maioria, em algum momento, não pecamos tendo inveja dos desmandos, dos malfeitos, daqueles que obram nas trevas, daqueles que praticam a iniquidade. Se o salmista nos adverte sobre este pecado, não é de forma despropositada. Se ele nos alerta sobre o risco que é ter inveja dos malfeitores, é porque talvez ele, e certamente alguns dos seus dias, e a palavra de Deus como é viva, nós também podemos incorrer neste erro em olhando para a sociedade ao nosso redor, em olhando para as estruturas de poder que movem a nossa sociedade, em olhando para os núcleos, desde o núcleo familiar até aos núcleos de governo, e percebendo a iniquidade, percebendo o mal feito, e percebendo o desmando, não tenhamos até uma pontinha de inveja, pelo fato de que, por nós fazermos tudo certinho, não darmos motivo para que ninguém critique, nos corrija, por tentarmos, de uma certa forma, viver neste mundo de forma irrepreensível e aparentemente nada acontecer favoravelmente, ou não termos retorno de uma vida ilibada, de uma vida irrepreensível, sem desmandos, não temos retorno, materialmente falando, sobre isso, não cheguemos até a flertar um pouco com a inveja, não chegamos a imaginar que não vale a pena fazer o que é certo, não vale a pena ser correto, que se tivéssemos uma oportunidade para lucrar em meio ao desmando, em meio ao mal feito, nós faríamos. Mas esse salmo nos alerta sobre o erro, sobre o perigo de nós assim pensarmos, porque esta aparente vantagem, para usar um ditado que nós conhecemos muito bem, apesar de o crime parecer compensar a alegria daqueles que obram nas trevas, a alegria daqueles que se locupetram com aquilo que não lhe pertence, na maioria das vezes com aquilo que é público, que enriquece de forma ilícita, é uma alegria temporária, é uma alegria passageira e é uma alegria que traz no seu fim destruição. É sobre isso que o Salmo 37 está falando, amados, desde o primeiro versículo até o último versículo, o versículo 40. Sim, certamente podemos dizer que o mundo que nós vivemos, o lugar que nós estamos, ele está cheio de discrepância, de desigualdade e de injustiça. Não precisa a gente ir para muito longe, a gente não precisa entrar em qualquer favela aqui próximo a nós, não precisamos ir para a África, sempre retratado aí como um paradigma, como um modelo daquilo que deu errado no mundo, daquilo que é símbolo de injustiça e de desigualdade em todo o mundo. A vida, queridos, para muitos de nós, não parece estar organizada naquilo que é reto e naquilo que é justo. Muitas vezes imaginamos se realmente nos perguntamos se realmente há um governante justo neste universo. Muitas vezes nos questionamos sobre a soberania de Deus, sobre o seu governo, se ele de fato é justo ou se ele não governa realmente, uma vez que vemos parecer imperar o desmando, imperar o caos. Olhamos para um lado e vemos um grupo resumido de pessoas, seleto mesmo, que dá para contar às vezes no dedo, que detém 90% da fatia do bolo, que é responsável por amealhar quase que a totalidade da riqueza, e quando olhamos para um outro lado, vemos uma grande maioria mesmo, incontáveis pessoas que nada têm, e perguntamos, será que isso é justo mesmo?
e ficamos indignados e, para ser sincero, muitas vezes, né, até com a pontinha de inveja daqueles que estão no topo da pirâmide, usufruindo de tudo isso. E aí perguntas, né, que fazemos e todos fazem, recorrentemente vem em nossos lábios. Por quê? Porque alguns nascem com tanta abundância, em lugares maravilhosos, e cada vez mais vão ficando ricos. São poucos, né, os relatos de milionários, de bilionários que perdem sua fortuna, não é? São muitos os relatos daqueles que lutam sol a sol, né, para empreender alguma coisa e que falem, né, e que vão à falência. Por que, perguntamos-nos, que para algumas pessoas a vida tem que ser terrivelmente sofrida, doída, manchada de dor, enquanto outros, né, riem, enquanto outros gozam, né, das riquezas e se deleitam nas suas muitas delícias. Sejamos sinceros, irmãos, se não nos revoltamos dia após dia, quando percebemos que estes que vivem vidas abastadas, montaram o seu patrimônio, montaram o seu império, em cima do crime, da propina, da mentira, do engano, do roubo, do suborno, da fraude. Seja sincero e admita comigo que muitas vezes isso nos causa indignação, nos causa asco até, e infelizmente temos que admitir, algumas vezes pensamos, se eu tivesse uma oportunidade como essa. Invejamos, choca-nos, ficamos chocados, e devemos admitir isso também, em ver que muitas vezes os ímpios prosperam, e ainda assim são prepotentes, são arrogantes, riem para a lei, riem para o que é direito, para o que é certo, realizam os seus sonhos, conseguem realizar, empreender os seus projetos. Ficamos, queridos, transtornados quando percebemos que muitos homens maus, perversos, construíram sua vida, construíram o seu patrimônio, repito, construíram o seu sucesso em cima ou em detrimento da desgraça, da dor, da lágrima, do sofrimento de uma grande multidão, nós, né, que estamos na base dessa pirâmide. Isso muitas vezes nos dá, né, uma certa fúria, uma certa ira, e muitas vezes essas coisas roubam a nossa paz. Muitas vezes, repito, essas coisas nos roubam a nossa paz, e muitas vezes nos levam a questionar, a repensar, a tentar ressignificar os nossos valores. Vale a pena mesmo? Será que não nos perguntamos isso alguma vez? Vale a pena mesmo, né, ser justo, ser honesto? Vale a pena mesmo? E eu não lhe julgo se você já pensou isso alguma vez. Asaf, no Salmo 73, não é? E se você inverter a numeração aqui, coincide com o que Davi fala no 37. Asaf, no Salmo 73, diz: quase, olhem só, irmãos, quase, por um pouco, por um triz, resvelaram os meus pés, quase que eu tropecei ao ver estas coisas, ao ver os maus prosperando, ao ver prosperarem os arrogantes. Ele diz: eu tive inveja, Salmo 73, versículo 2 e 3, eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Eu tive inveja de ver, disse Asaf, a prosperidade do perverso. Estamos falando de um autor sagrado, irmãos, de um homem de Deus, um homem santo. Pedro diz na sua segunda carta que os autores das Escrituras Sagradas são homens santos e piedosos. Esse homem disse: eu tive inveja dos arrogantes
eu tive inveja pela prosperidade deles, a prosperidade dos perversos. Há pouco tempo, um irmão em Cristo, muito querido, me disse que não se candidataria a vereador porque não sabia se manteria reto, se não se corromperia. Eu confesso que no primeiro momento eu estranhei, né, esta fala, mas confesso também que meditando sobre ela depois, eu imaginei, né, me imaginei vereador e diante de mim um cheque de 1 milhão, né, para apenas assinar, apenas aprovar as contas do governo, né, sem mais. O que é que os irmãos fariam, né, diante de um cheque de 1 milhão para assinar, aprovando as contas do governo municipal, se caso os irmãos fossem vereadores? Daí, queridos, essa hesitação do irmão sobre se manteria correto ou não deveria nos trazer espanto, não deveria nos trazer, né, nenhuma tentativa, não é, apressada de julgamento, porque todos nós somos corruptíveis. Foi Pedro quem disse: ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. E a gente sabe que Pedro foi o primeiro a correr. Queridos, se não fosse possível nós desviarmos nossos pés, se fosse algo impossível nós vacilarmos diante, né, da oportunidade de errar, de se corromper, se nós fôssemos plena e totalmente incorruptíveis, seria em vão a advertência do salmista Davi, quando disse: não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, versículo 1, a parte B do texto que nós temos em mão neste momento. Não tenhas inveja, disse o servo do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amados, este salmo, Salmo 37, é um salmo de exortação àqueles, a nós, a todos os cristãos, que diante de tanta injustiça e diante de tanta iniquidade, além de se revoltarem com aquilo que acontece na sua volta, acabam repensando valores e princípios, a sua própria postura de vida aqui neste mundo. Este salmo é para mim e é para você, que além de nos indignarmos em vermos o mal prosperar, ainda flertamos com a possibilidade, né, de forma invejosa, flertamos com a possibilidade de também nadar em conformidade contra a maré, né, para que tenhamos o nosso lugar debaixo do sol. Este salmo é uma advertência, é uma admoestação, é uma exortação, portanto, a cada um de nós. E eu não poderia ir adiante para fazer a exposição do texto sem citar, né, a fala célebre, né, de um grande pensador brasileiro, Rui Barbosa, que há um pouco mais de 100 anos atrás disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. É possível que, fechando aspas, é possível que Rui Barbosa tivesse aqui num refletor, né, tivesse aqui em mente, ou pano de fundo para esta sua memorável frase, o Salmo 30, 37. É possível que diante de tudo isso, o homem reto chegue a ter vergonha da sua retidão, a rir da sua própria honra e a desanimar-se da virtude. Amados, são para pessoas que têm esse tipo de sentimento que encontramos lá em Rui Barbosa, no salmista Davi, no salmista Asaf, em mim e em você, que este salmo foi escrito. Sendo assim, qual deve ser a nossa reação, queridos, diante deste cenário que o mundo se encontra? Isso não é novo, né? Corrupção, propina, roubo,
desmando, caos, desgoverno, não é um problema do Brasil, não é um problema atual, é um problema que começou no Éden, é um problema do pecado, que nós vemos na história da humanidade. O que devemos fazer diante da injustiça, que parece fugir do controle das mãos soberanas de Deus, que tudo governa? O que devemos fazer? Em primeiro lugar, olha o versículo 2 e o versículo 10 também. Devemos olhar para o fim, para frente, e principalmente para o fim dos que praticam iniquidade. Davi diz: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha o versículo 10. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. O salmista, ele olha as circunstâncias imediatas, ele vê a corrupção, ele vê a iniquidade, ele vê o desmando, ele vê o dolo, ele vê a fraude, ele vê as injustiças, ele vê o errado dando certo e o certo dando errado, ele vê as circunstâncias, repito, e ele não fica preso a estas circunstâncias, ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ainda que em algum momento seu coração se indigne, e ainda que em algum momento ele flerte em se deixar levar, em participar do esquema, em corromper-se, invejando, ou possivelmente invejando os malfeitores. Asaf invejou, ele disse: eu tive inveja dos que praticam a iniquidade, inveja do perverso, ainda que ele não se permitiu ficar preso a esse tipo de sentimento, ele seguiu em diante, ele olhou para o fim, ele caminhou, ele não ficou estagnado, ele não se deixou levar pela multidão, ele não se corrompeu, ele não disse como alguns, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, está ruim para todo mundo, mas não quero que fique ruim para mim não, eu vou entrar no esquema, vou participar da negociata. Ele disse: não, os maus definharão como a erva, os perversos murcharão como a relva verde. É certo e é iminente que isso aconteça, em breve, disse o salmista. Eu não vou me corromper, porque este é o fim dos que se corrompem. Eu não vou me indignar, eu não vou invejar os maus, porque os maus perecerão. O Senhor disse: por um pouco, e não existirá mais o ímpio. Por um pouco. Ainda que a gente veja, não é? Esse pouco se alongar, não é? A gente fica animado com um corrupto, né, que é tirado do poder pelo instituto, né, do impeachment. Aí depois ele 8 anos volta e é senador da República. A gente fica feliz por ver um corrupto sendo, né, indo à cadeia depois de um tempo, né, de ovação, de aclamação, como sendo um grande estadista, um grande político. Mas depois a gente vê que ele era um corrupto, né, de carteirinha, ele é preso, mas logo ele já está solto e possivelmente, né, é candidato à presidência da República. A gente fica feliz quando vê alguém lutando contra o mal, falando, né, que vai prender Marajá, falando que vai combater a corrupção, falando que a corrupção través no seu poder, no seu governo, e de repente ele começa a minar, né, as instituições de combate à corrupção, permitindo que se afrouxem os controles. A gente fica feliz, mas a felicidade vai logo embora, e a gente vê prosperar cada vez mais o mal. A gente pensa: agora vai, e como aquele narrador de uma emissora aí famosa: agora vai, agora não, e tem que esperar mais um pouquinho, quem sabe se levanta daqui a 2 anos um outro, para que a gente pense: talvez agora dê certo. A corrupção parece não ter fim, mas olha o que Deus diz:
por um pouco de tempo e já não existirá. O ímpio procurarás o seu lugar e não o acharás. Olhe para o fim, olhe para frente, não se permita estagnar, não se permita dobrar-se, não se permita esmorecer, não se deprima diante desse cenário, né, de contradição, de bagunça que nós nos encontramos, né? Não entre na bagunça, não se contradiga você, pelo contrário, veja o fim, e o fim é certo para os maus. Conta-se que, isso é verdade, um filósofo famoso, talvez o filósofo mais famoso, o mais famoso pensador francês, Voltaire, conta-se que ele, isso é século 17, 1600 e alguma coisa, que ele teria dito o seguinte, né, olha, em 100 anos, e as Bíblias, né, e a Bíblia já não mais existirá. Aquela época era a época do advento da ciência, não é? O iluminismo também estava ali, e ele vaticinou, né, em 100 anos e não mais existirá a Bíblia. O mundo vai se ver livre, né, deste livro antiquado, deste livro retrógrado, que não deveria fazer mais parte, né, das prateleiras das bibliotecas. Em 100 anos e não existirá mais Bíblias nas bibliotecas da Europa. 50 anos depois que ele morreu, quase 100 anos depois da sua fala, portanto, a Sociedade Bíblica Europeia comprou a casa de Voltaire, a casa que ele morou, né? E de lá fez um centro de distribuição de Bíblia para todo o mundo, a partir da Europa, a partir daquela residência. Só aumentou a produção de Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido, distribuído, que mais circula no mundo desde então. Já era e passou a ser mais ainda. Por um pouco de tempo e o ímpio perecerá, não existirá, procurará o seu lugar e não se achará mais. Alguns irmãos lembrarão deste fato. Há alguns anos atrás, pouco mais de 30 anos atrás, Tancredo Neves disse que se conseguisse a maioria dos votos do seu partido, era o PSD na época, e ele teve em torno de 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os irmãos lembram disso, não é? Nem Deus o tiraria da presidência da República. Ele conseguiu os 500 votos, mas um dia antes de assumir, a gente sabe o que aconteceu com ele, não é? Já não era mais. Por um pouco de tempo e não existirá mais o ímpio, procurarás o seu lugar e não mais o acharás. Eu poderia passar aqui amanhã citando vários exemplos de ímpios que se foram, que pelo que fizeram e pelo que disseram, trouxeram um pouco de instabilidade, né? E até mesmo de fúria, de indignação, versículo 1, de indignação pelos seus malfeitos, trouxe indignação aos nossos corações pelos seus malfeitos, mas por um pouco de tempo, irmãos. E esta é a orientação aqui do Salmo para mim e para você, é a exortação do Salmo para mim e para você. Olhe para frente, olhe para diante, olhe para o futuro. O mundo passa, disse João em sua primeira carta, 2,17, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Amém, queridos? Aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, mas o mundo passará. Os justos, diz Davi em outro salmo, herdarão a terra. Jesus repete isso no Sermão da Montanha, mas os ímpios, por um pouco, já não mais existirão. Não duvide sobre isso. Deus tratará os ímpios de acordo com a sua impiedade. Deus é justo. Ainda que a justiça aqui na terra, que deveria representar a justiça divina, mas não faz, ainda que ela seja falha, ainda que os togados sejam eles próprios os responsáveis por torcer o direito e promoverem a iniquidade, e nós falamos isso, né,
quase com a vontade de generalizar mesmo. São poucos mesmo que fogem a esta regra. Mas ninguém escapa da justiça de Deus. Não permita que a iniquidade que você contempla, que você ouve, não é? No noticiário, nas redes sociais, na conversa ali, né? Despretensiosa, mas acaba sendo recorrente, com um colega, até mesmo em ambientes de entretenimento. Você vai para desopilar a cabeça, chega lá e ouve, né? Só esse tipo de notícia. Sempre a igreja está ouvindo isso. Estou falando sobre corrupção e sobre iniquidade. Não permita que isso seja uma pedra de tropeço para você, para a sua fé. Não te indignes, diz o salmista, dos malfeitores, e não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não deixe que o avanço do mal conduza você a duvidar da soberania de Deus. Não há um supremo, santo, reto, governante neste universo. Deus não perdeu as rédeas da humanidade. É Deus quem governa tudo e todos. E se percebemos, não é, multiplicar-se a iniquidade, é porque esta multiplicação da iniquidade, ela de uma certa forma tem corroborado para que os propósitos divinos se cumpram. Deus, ele afrouxa as suas mãos do mal, para que, em dando corda, né, para que o homem pratique o mal, ele mesmo, né, possa cobrar e punir o homem pelo mal que ele está praticando. É como se Deus deixasse, né, que a iniquidade se avolumasse, que o homem amontoasse pecado sobre o pecado, para que no fim, na hora quando ele fosse fechar a conta e cobrar, né, a fatura, ele pudesse ter motivos muitos para punir com muita severidade aqueles que operam, aqueles que praticam a iniquidade. E é exatamente essa a explicação. Deus não perdeu o controle. Não duvidemos da soberania do Senhor. Enquanto os maus prosperam, irmãos, pratiquemos o bem, aguardemos com fé e com paciência. Não cedamos, não ceda no seu trabalho, em sua casa, na sociedade, onde quer que você estiver. Não ceda. Olhe para frente, olhe para o futuro, tenha fé, tenha esperança. Por um pouco, disse o salmista, e não mais existirá. Dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a relva verde, disse o Senhor. Em primeiro lugar, qual deve ser a reação do cristão diante do mal que graça a nossa sociedade? Olhar para frente. Não se estagne, não fique estagnado. Não se deixe levar pela multidão. Até porque ninguém fica parado, né? Se estiver parado, você vai ser levado, arrastado pela multidão. Tenha fé, tenha esperança que o Senhor haverá de abater os iníquos. Segundo lugar, além de olhar para frente, de olhar para o futuro, de olhar para o fim dos maus, olhe para cima. Veja o versículo 3. Olhe para o Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha o versículo 7. Descansa no Senhor. Primeiro confia, depois descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Olhe para Deus. É a única maneira de nós vencermos as obsessões, né, da rivalidade e das inimizades. Somente venceremos esse desejo, né, de rivalizar, de indignar-se, ou até mesmo de ceder, invejando, quando olhamos para outra direção, quando olhamos para Deus.
Percebam que o salmista desvia o olhar. Ele primeiro se indigna com os malfeitores, depois ele inveja seus desmandos, mas agora ele confia em Deus, agora ele descansa em Deus, descansa no Senhor. Aquilo que poderia promover angústia, irritação, ou que promoveu, talvez, certamente promoveu de imediato, é transformado quando ele reorienta o seu olhar, quando ele reorienta as suas emoções, quando ele muda o seu foco, quando ele redireciona a sua atenção, quando ele diz: confia e faz o bem, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, ele descansa. E me permita aqui abrir um parênteses, irmãos. Muitas vezes a gente pega esse versículo isoladamente, não é? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olhando isso de forma isolada, a gente pensa, não é? Olha, Deus vai realizar o meu coração se eu me agradar nele, não é? Se eu esperar e confiar, Ele vai fazer todas as coisas em favor de mim. Não, o que está aqui em contexto, né, é o desejo do salmista em ver o mal sendo punido, cessando. E o que está aqui em contexto é o desejo do salmista em ver o seu coração livre da indignação e da inveja, tá? Então, o que é que o Senhor vai fazer? Qual é o desejo do coração do salmista aqui? Que o mal seja punido e que ele seja livre do mal. Não tem nada a ver com outras coisas que a gente imagina que Deus vai fazer porque está no meu coração, porque é um desejo meu. Fechando parênteses e voltando aqui, olhemos para o Senhor. O salmista aqui, ele está vendo o presente e o mal imperando, mas ele está tendo esperança no futuro. Ele foca naquilo que está por vir, na recompensa, não é? Do que está por vir. Ele entrega a sua vida, ele entrega o seu caminhar, ele entrega a sua reputação, o seu nome ao Senhor, descansando nele. Olhem só o versículo 6. Ele diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha o versículo 20. Ele diz: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Amados, mais uma vez, a exortação, e ela é pertinente sim, quando formos assolados, quando você for assolado pela tentação de invejar aqueles que praticam iniquidade, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para quem está além de você, em Deus que se satisfaz na justiça, e implore para que o seu coração também seja nele satisfeito, e na justiça dele apenas. Ainda que a justiça humana falhe, repito, não é? A justiça de Deus é infalível. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Será tão claro, tão nítido o teu direito como o sol do meio-dia. Esperemos e confiemos no Senhor, irmãos amados, não é? Não confiemos em príncipes, não confiemos em homens. Eles morrem e logo sai o seu espírito, e eles viram pó, e são como a relva verde que definham, são como o viço nas pastagens, são como fumaça, logo desvanece. É uma tristeza ver a igreja do Senhor, crentes, colocando sua esperança em homens, defendendo homens, estando fechados com homens. Eu li na rede social de um amigo, de um colega cristão, há pouco,
Sobre um político, ele disse: eu sou apaixonado por fulano, político, estou fechado com fulano. Meu Deus, os homens defiam, são como um relva. Confiemos no Senhor, olhemos para Ele, é Deus que fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu vou confiar em fulano porque ele vai recuperar os meus direitos. Só o Senhor pode fazer sobressair a tua justiça e o teu direito, meu irmão, minha irmã. Por fim, faça o que é certo. Diante desse cenário de transgressão, de iniquidade, desse cenário de desconfiança nas instituições, na verdade, podemos falar de fim delas, ou para o propósito para que elas foram criadas, para que elas existem. Diante de tamanha iniquidade, de desesperança, o nosso dever é continuarmos fazendo o que é certo. Olha o versículo 3, a parte A. Confia no Senhor e faz o bem. Olha o versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Faz o bem, aparta-te do mal. Bem evangélica, essa mensagem, bem familiar. Estão nos lábios de Jesus, estão nos lábios de Paulo, ou na pena de Paulo. Não se deixe vencer o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Não, mas nesse mundo que a gente vive aí, a gente tem que ser esperto, não é? Dizem alguns. Se a gente for querer pagar o mal com o bem, a gente vai só levar porrada, só vai levar paulada na cabeça. Não dá para enfrentar mal com mal, mal com bem, mas apenas mal com mal. Temos que ser espertos. Não podemos deixar que deem rasteira em nós. Não podemos deixar que suprimam, que anulem o meu direito. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer parte do sistema, eu tenho que entender do esquema, para poder não levar desvantagem, para poder me sobressair. Mas olha o que o texto sagrado diz: faz o bem, diante dos malfeitores, diante dos que praticam a iniquidade, faz o bem. Não tenha inveja e nem te indignes, faze o bem. Disse o salmista, dizem as escrituras, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É conhecida a frase, não é? Do filósofo irlandês, Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os homens de bem se calem. Foi repetida por Mahatma Gandhi, foi repetida por Martin Luther King. Precisamos fazer o que é certo e não nos calar. Precisamos fazer o que é certo diante do mal e não praticar o mal. É possível que seja correta também a afirmação, deste filósofo que disse que o mal não é outra coisa senão a ausência do bem. Se você não faz o que é certo, o mal vai prosperar. Se você, por outro lado, busca uma postura de isentão, o mal vai prosperar. Não há meio termo, não há em cima do muro. Ou você é levado com a multidão e, ao ponto de invejando os malfeitores, pratica os maus feitos dele, ou você faz o bem. Não tem alternativa. O bem é o neutralizador do mal. Deus é o Deus de todo o bem, e tudo que Deus faz é bom, e somos aqui chamados a apartar-nos do mal. Versículo 27, fazer o que é bom, fazer o que é bom.
O cristão é chamado para quebrar este ciclo de injustiça, este ciclo de iniquidade que nós vemos no dia a dia. Às vezes, gestos simples, irmãos, corroboram, contribuem para esta quebra, ou pelo menos para o freamento, me permita aqui essa expressão, né? Em criar essa expressão, permite-nos frear, ainda que minimamente, ou por pouco tempo, mas pequenos gestos são importantes para não permitirmos perpetrar a maldade. Você recebeu um troco a mais do que devia? Devolva. Cai um dinheiro na sua conta que não é seu? Avise. Achou alguma coisa na rua que pertence a outro? Devolva. Não dê propina. Não aceite suborno. Não dê suborno. A gente fala dos políticos, a gente fala dos grandes empresários, a gente vibra, às vezes hipocritamente, né, com as operações de combate à corrupção, mas na primeira oportunidade que temos de levar vantagem em alguma coisa, a gente esquece tudo isso, porque é vantajoso, não é? Porque é vantajoso. Mas a ordem bíblica é faze o bem, te aparta do mal e faze o bem. Só para dar um exemplo de algo que eu li ontem. O escândalo, e vão criar uma CPI sobre isso, a CPI do coronavírus. O escândalo envolvendo recebimento de bolsa coronavírus, né? Como é que chama? Auxílio emergencial, obrigado. O escândalo envolvendo isso é maior do que o petrolão. Bilhões de reais foram recebidos pela população brasileira de forma indevida a título de auxílio emergencial. Bilhões. Foram 600 bilhões usados nesses meses, distribuído para milhões de famílias, de pessoas. Desses 600 bilhões, uma boa parte dele foi desviado, maior do que o petrolão. E mensalão fica no chinelo. De pessoas que tinham emprego, funcionários públicos, assessores de parlamentares, empresários, empreendedores, que receberam auxílio emergencial. Será que nesse universo de milhões de pessoas, milhões de pessoas, no Brasil, que receberam, não tem algum crente ali no meio? É provável que não, né? Tomara que não. Faze o bem, diz o Senhor. Esqueça essa máxima, né, de farinha pouca, meu primeiro. O que não é nosso, não é nosso. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Olha a promessa de vida eterna aqui, irmãos. Se de um lado Deus vai exterminar os ímpios da terra, se de um lado Deus o tirará do seu lugar, mas um pouco de tempo ele já não existirá, e o ímpio procurará seu lugar e não acharás. Do contrário, o Senhor fará perpétua a nossa morada. Os ímpios serão extintos, serão exterminados, terão seu lugar removido, mas Deus haverá de tornar perpétua a morada daqueles que fazem o bem. Mesmo diante de um mundo, queridos, permeados de injustiça, devemos confiar no Senhor, abandonar o mal e fazer o que é certo. Olha o versículo 1 mais uma vez. Não te indignes, não fique indignado, não tenha inveja dos malfeitores. Lembre da luta de Asaf, da tentação que ele sofreu e do socorro que Deus deu ao seu servo. Foi exatamente quando ele viu o fim dos maus que ele percebeu
a bondade que há no Senhor. Confia em Deus. Versículo 3. Confie no Senhor, faze o que é certo, viva de conformidade com a palavra do Senhor. Olha o versículo 4. Alegre-se no Senhor. Enquanto os ímpios alegram-se nas coisas que são passageiras, não é? E cá para nós somos tentados, não é? A entender, a traduzir a alegria como sendo como sendo a possibilidade, né? A oportunidade de gozar das coisas boas deste mundo. Não é assim que aparece na televisão, né? Nos comerciais, na propaganda da rede social que a gente usa ali, né? Uma família ali desfrutando do mar do Caribe, não é? Viajando, comendo num bom restaurante, né? Indo para os grandes centros comerciais do mundo, conhecendo, aquilo é a felicidade, aquilo é a alegria, não é? Tomar um bom vinho, comendo uma boa carne, e aquilo é alegria. E o salmista diz que nós devemos alegrar-nos no Senhor, agradarmos em Deus e não nas coisas deste mundo. A nossa satisfação deve ser o Senhor. Lembram de Cristo, não é? Que nos ensinou a guardar nossos tesouros no céu, a investir lá. E por quê, irmãos? Porque o mundo passa, bem como a vaidade deste mundo. Não vale a pena se sujar, se corromper, apenas por um prazer transitório. Apenas por um prazer transitório. Entregue-se ao Senhor, versículo 5. Outra coisa que devemos fazer: entregar-nos ao Senhor, deixando Ele guiar as nossas vidas. A ideia aqui de entregar-se é envolver-se, é ter confiança total e aceitação total da vontade de Deus, acima de qualquer coisa nesta vida. Tudo isso tem a ver com o entregue-se aqui ao Senhor. É vir rendido a Cristo, confiando totalmente nele, aceitando a sua vontade para a sua vida. Outra coisa que você deve fazer, olha o versículo 7, descansar em Deus, esperar em Deus. Não se preocupe com a prosperidade dos injustos, eles sofrerão as suas justas recompensas. Toda a injustiça que eles praticaram será cobrada no dia do Senhor a cada um deles. Olha o versículo 8. Outra coisa que você deve fazer: rejeite, recuse, abandone a ira e o furor, faça o bem. Abandone a ira e faça o bem. Não fique irado, né, com as desigualdades, com as injustiças deste mundo. Às vezes a gente se indigna, fica indignado mesmo, né? Fica irado. Mas cuidado com a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre ela. É um motivo de irar-nos, não é? A injustiça, a corrupção, a desigualdade, a iniquidade. Mas cuidado com a sua ira. Só Deus se ira santamente, sem pecar. Muitas vezes nós pecamos com a nossa ira santa. Cuidado com isso. Rejeite a ira, disse o salmista. Lembre-se que no fim Deus dará a justa paga aos perversos, aos iníquos. Olha o versículo 27. Recuse-se a praticar o mal, faça o que é bom, pois a recompensa do Senhor, né, é estadia, é moradia, é perpetuidade ao lado dele. Olha o versículo 34. Espere no Senhor, diz o salmista, espere nele, deposite a sua esperança nele, seja obediente à sua palavra. Olha o versículo 37 e 38. Preste atenção na distinção que Deus faz entre íntegros e transgressores. Ele diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto,
porquanto o homem de paz terá posteridade. Olhem só, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Reflita sobre isso, disse o salmista. Observe o fim de cada um deles, dos íntegros e dos transgressores. E desejo para você o fim dos íntegros. O fim deles é paz e prosperidade. Mas faça o que eles fazem, seja reto, sejamos retos. Já os transgressores cairão em contradição, serão exterminados. Concluindo, irmãos, quando você lê, ouvir, tomar ciência de algum desmando, né, de alguma história que envolva injustiça, corrupção, propina, enfim, desmando qualquer, não fique apenas indignado, não se permita indignar-se, muito menos tenha inveja. Olhe para Deus, olhe para o fim, melhor, antes, olhe para o fim desses que praticam o mal. Às vezes dá uma vontade, né, de arregaçar a manga assim e dizer: Senhor, me permita 5 minutos aqui, para eu esvaziar minha ira toda. Olhe para o fim deles, olhe para a recompensa deles, não tenha inveja, pelo contrário, suplique o juízo do Senhor e aguarde por esse juízo. Certamente esse será um escape, isso será um escape para você não ceder à indignação pecaminosa e muito menos à inveja. Em segundo lugar, olhe para cima, não se esqueça que Deus é juiz de toda a terra e que Ele é onisciente. Deus vê o que se faz, né? As surdinas lá nos corredores de Brasília, né? E nas Brasílias distribuídas Brasil afora, né? As prefeituras, as câmaras de vereadores. Deus vê o que se faz lá, o que eles fazem em oculto. Deus vê. E nada que é feito em oculto ficará lá em oculto. Tudo virá à luz, diz o Senhor. Nem um centavo de dólar, de real, que é recebido, né, de forma ilícita, ficará impune no dia do Senhor. Nenhum centavo de real que for recebido de forma ilícita ficará impune no dia do Senhor. Nenhuma impunidade, nenhuma injustiça praticada na igreja, na sua família, em sua casa, nas câmaras de vereadores, no comércio da sua cidade, no Congresso Nacional, em qualquer lugar que seja, ficará impune no dia do Senhor. E por fim, não se canse, irmãos, não nos cansemos de fazer o que é bem, não nos cansemos de fazer, repito, o que é bem. Não pense que o bem é irrelevante. Não acredite, não é, que uma andorinha só não faz verão, né? Não basta apenas eu ser justo, né, enquanto todo mundo é injusto. Vale a pena sim ser fiel a Deus, ainda que a sensação que você tenha seja contrária a isto, ainda que o sentimento que você tenha seja contrário a isto, não adianta fazer o que é certo, porque eu não vou chegar em canto nenhum. Isso não é verdade, o seu sentimento não é verdadeiro, a sua crença está equivocada. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. A Cristo Senhor servi, disse o apóstolo Paulo.
Se o que você faz não pode ser feito para Deus, porque é feio, porque é vergonhoso, não faça. O que você faz, faça ao Senhor, como se fosse feito ao Senhor. E sirva a Cristo, disse o apóstolo Paulo. Sirva ao Senhor. Faça o que é reto. Tem muita coisa para ver no Salmo 37, mas não precisamos ver tanta coisa para nos convencermos de que o mal será castigado, o iníquo será punido, que Deus varrerá o mal, o ímpio, a iniquidade da terra. Não precisamos aqui olhar muita coisa para sabermos, para termos certeza de que Deus recompensará o que é reto, fará perpétua a morada dos que obram na luz, dos que praticam o que é justo, o que é probo, o que é reto, o que é digno, o que é pio. Não precisamos aqui olhar cada versículo para sabermos que só há solução em Deus, que não há solução nas instituições humanas, que os homens são falhos, as instituições, portanto, são falhas, o homem é pecador, as instituições são pecaminosas. Olhemos para o alto, olhemos para o Senhor, e certamente, irmãos, Deus irá trazer paz aos nossos corações, nos livrando desse sentimento de indignação e, mais ainda, de inveja, quando vemos o mal prosperando e nós, aparentemente, na mesma, sofrendo sofrendo a injustiça, e levando sempre na nossa conta, os desmandos daqueles que aparentemente também não sofrem o castigo pelos seus malfeitos. Que Deus nos livre deste sentimento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nosso Pai, Tu sabes, Senhor, que nosso coração, ele é essencialmente, Senhor amado, mal, mas Tu nos deste, Senhor, um novo coração. Na regeneração, Tu lavaste, Senhor amado, a nossa iniquidade e nos fizeste nova criatura, Senhor. Por isso devemos, Pai, olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, deixando as coisas que para trás ficam, não nos permitindo nos embaraçar com os negócios desta vida. Tu nos convoca, Senhor amado, a seguir adiante, a não estagnar, para não sermos levados pela multidão. Tu nos chama, Senhor amado, a trilhar, a combater o bom combate, a percorrer o caminho da verdade, da equidade, da justiça, da retidão. Nos ajude, Pai, a mantermos-nos nele, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, não permita que nenhum sentimento, Senhor amado, de injustiça, que nos leva, Senhor amado, à indignação e à inveja, como levou o Teu servo Davi, Asaf, muitos, esse sentimento, Senhor amado, ele faça morada em nós, Senhor, ainda que nós tenhamos flertado com ele em algum momento. Nos ajude, Senhor amado, a que ele não permaneça em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti. Também Te pedimos, Pai, que recebas esta quantia que trouxemos à Tua casa, ó Deus, em forma de dízimo e de oferta. Recebas, Senhor, pois é para a glória do Teu nome que nós o fazemos, com alegria em nosso coração. Ó Deus, que sirva para a manutenção da Tua casa. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados,